São 7h56 agora, vou mudar de assunto e falar sobre a nova variante do novo coronavírus que surgiu na África do Sul, no continente africano. E segundo a Anvisa, esse comunicado foi feito no final do dia, ontem, 2 casos já foram confirmados aqui no Brasil. Nós vamos buscar maiores informações agora, porque a nossa equipe conversou com uma médica infectologista que traz maiores informações sobre os cuidados e prevenções relacionados a esse tema. Na tela. O mundo vive uma expectativa de uma nova variante que começou na África do Sul, a Omicron. Se faz necessário e importante que os órgãos de proteção à vida em todo o mundo tenham a conscientização desta nova variante. Vacina é o ponto fundamental. Resta saber se esta vacina tem a eficácia para combater esta nova variante. Nós vamos conversar com a doutora Joana Dark, infectologista. Doutora, qual a sua avaliação técnica desta nova variante? Veja, é uma variante um pouquinho diferente das que a gente viu anteriormente, porque ela tem muitas mutações, principalmente na proteína que permite que o vírus entre na célula, adira às células, que eles penetrem nas células. Então, isso gera uma preocupação, porque, em tese, é uma variante que pode ter um comportamento um pouco pior do que até variantes anteriores. Mas isso tudo é hipotético, por enquanto, porque a gente só vai saber realmente à medida que forem acontecendo os casos e os casos forem sendo reportados. Mas uma coisa é fato. A gente só evita o surgimento de novas variantes do vírus se a gente diminuir a circulação da doença. E isso vale para todos os países. Então, o que aconteceu? Começou na África do Sul, porque, infelizmente, no continente africano, o percentual de pessoas que tomaram a vacina é muito baixo. Então, o que acontece? Como tem poucas pessoas vacinadas, o vírus circula mais e, consequentemente, a tendência é surgirem novas variantes. Os sintomas são os mesmos da Covid-19? Sim, é a Covid-19, sendo causada por um vírus com mutações, mas os sintomas são basicamente os mesmos. O país tem tomado algumas iniciativas, por exemplo, o Brasil e alguns outros. Na sua avaliação, o que deveria ser feito para combater essa nova variante? Eu acho que não permitir a entrada de pessoas não vacinadas já é um grande... eu acho que esse talvez seja o principal, o passaporte vacinal para a entrada no país, como outros países estão fazendo. Isso eu acho relevante. Neste momento, como há circulação no continente africano, talvez essa seja uma estratégia interessante de não permitir a entrada de pessoas provenientes, ou se elas chegarem, que elas façam a quarentena. Mas o mais importante, na minha leitura, é o rastreamento dos casos na hora que essas pessoas chegam no país. Porque mesmo que elas tenham sido testadas no continente africano antes de pegar o voo, elas podem ser negativas lá e positivas na hora que chegarem aqui. Então, quando isto acontecer, essas pessoas têm que ser rastreadas. Elas têm que ficar em quarentena e todas as pessoas do voo, elas precisam ser monitoradas. E elas precisam também fazer quarentena. Olha, muito responsável a fala da doutora Dark, porque o que eu vejo por aí é muita gente que só sabe falar plantando terrorismo. Eu tenho acompanhado muito isso pela imprensa, inclusive autoridades, que só falam plantando terrorismo, causando medo, pânico, terror nas pessoas. E o que ela bem disse é verdade. Você não pode fazer uma comparação da África com o Brasil. O continente africano está apenas com 6% de sua população vacinada. 6,6%. Eu volto a dizer, o continente africano, ainda ontem eu busquei essa informação atualizada, está apenas com 6,6% da sua população literalmente vacinada. Enquanto isso, no Brasil, ontem nós atingimos a média, atingimos a porcentagem de 63,3% da população público-alvo completamente vacinada aqui no país, no Brasil. Ou seja, há um bom índice de aprovação, há uma alta taxa de vacinação no nosso país. E isso colabora para quê? Para a redução, para o freio do vírus quando chega ao nosso país. Vocês lembram da variante Delta? Todo mundo, a variante Delta vai voltar a fechar tudo novamente. A variante Delta chegou, a situação está controlada e, graças a Deus, a situação... Passamos a Delta. Chegou agora a Omicron. Ia chegar. Estava tudo anunciado.
todo mundo sabia que ia chegar, mas não há motivo para medo, para pânico na sociedade. 8 e